Olá! O assunto da semana foi a nova modalidade de financiamento proposto pela Caixa Econômica Federal. Nesse vídeo, quero fazer algumas reflexões sobre esse assunto e trazer dicas valiosas que vão auxiliar você e seu cliente na tomada de decisão e ajudar com certeza você a vender muito mais. Para isso, vamos assistir rapidamente a notícia que foi dada pela Rede Globo. A Caixa Econômica Federal anunciou uma novidade no sistema de financiamento de imóveis novos e usados. Vamos aos detalhes aqui. O consumidor vai poder optar por uma linha de crédito atualizada pelo Índice Oficial da Inflação, o IPCA. Atualmente, os financiamentos são corrigidos pela TR, que é a taxa referencial. Para financiamentos de imóveis residenciais no sistema financeiro de habitação e no sistema financeiro imobiliário, a taxa mínima será essa daqui, olha, o valor do IPCA mais 2,95% ao ano. E a taxa máxima IPCA mais 4,95% ao ano. Hoje, as taxas variam entre 8,5% e 9,75% ao ano, mais a TR. Essas taxas aqui que eu mostrei valem para novos contratos com prazo máximo de 30 anos e até 80% do valor do imóvel vai poder ser financiado com essa atualização pela inflação. Essa novidade passa a valer já a partir da próxima segunda-feira, dia 26 de agosto. O Rodrigo Bocardi vai contar mais para a gente. Rodrigo, bom dia. A Caixa diz que com isso as prestações vão ficar mais baratas. Ana, um bom dia para você, bom dia a todos. Com a prestação inicial mais baixa, a renda para conseguir o financiamento habitacional pode ser menor também. Agora, essa mudança é mesmo vantajosa se a inflação continuar baixa. O Renato Bias vai mostrar para a gente. A Caixa comparou a linha de crédito atual, corrigida pela taxa referencial, a TR, com a nova, corrigida pelo índice de inflação, o IPCA. A simulação é da compra de um imóvel de R$300 mil. Para conseguir um financiamento a 9,75% de juros ao ano, mais TR, que hoje é zero, o cliente precisa ter uma renda mensal de R$10.500 e pagará uma prestação inicial de R$3.168. Com a correção pelo IPCA, dentro da faixa de juros estipulada pelo banco, a taxa diminui. Com isso, a renda para conseguir o financiamento pode ser menor e a prestação inicial será mais baixa. A Caixa calcula que, no final, o tomador do empréstimo terá economizado de 35% a 51%. Nós nunca anunciaríamos uma operação como essa que não fosse matematicamente calculada e nos dá a tranquilidade de oferecer uma nova linha para a população brasileira. A nova linha de crédito vai estar disponível até o fim do mês e será facultativa. Ou seja, o consumidor vai poder escolher se quer o financiamento corrigido pela inflação ou pela TR. Mas, uma vez fechado o contrato, não vai poder voltar atrás. Como os contratos de financiamento imobiliário são de longo prazo e ninguém garante por quanto tempo a inflação vai continuar baixa, especialistas recomendam que as pessoas pensem bem antes de tomar uma decisão. Se espera que nos próximos anos, 2, 3 anos, 4 anos, a inflação esteja contida nesses níveis que nós temos aí, abaixo de 4% ao ano. Mas quando a gente olha um prazo mais longo, 15, 20, 30 anos, dificilmente alguém pode dizer que a inflação não pode subir. Esse é o risco de se mudar de uma modalidade com juro pré-fixado para alguma coisa variável ligada à inflação. O Reinaldo tem bastante tempo para pensar. Ele comprou um apartamento na planta e só vai financiar com o banco quando receber as chaves daqui a 3 anos. Lá na frente eu tenho essa opção de fazer um período menor com esses juros menor. Eu vou estar ganhando. A esperança é o quê? Que vai melhorar, vai cair mais, né? E a gente vai ter boas condições lá na frente de tomar uma decisão, né? Já para o cliente com contrato em andamento, corrigido pela TR, não tem muito o que fazer. Os contratos que já foram firmados não serão mudados, eles permanecem vigentes. Então, o contrato o financiamento imobiliário tem que seguir conforme assinado. Salvo se ele fizer algum tipo de negociação com o banco fizer um novo financiamento em troca de uma quitação, enfim. Aí vai de uma negociação do cliente com o banco. Antes de avançarmos na nossa análise, é importante destacar que essa nova modalidade de financiamento é uma opção. O cliente pode optar ou não por esse sistema de financiamento. Lembrando que ela pode ser amortizada pelo sistema SAC ou pelo sistema Price. A grande inovação e celeuma dessa nova modalidade de financiamento é a troca da TR pelo IPCA. Mas afinal de contas, o que é o IPCA? IPCA é um índice que mede a inflação.
Por definição, o IPCA é a variação de preços de produtos e serviços que atendem a famílias de 1 a 40 salários mínimos no Brasil e é apurado em 13 grandes cidades do Brasil. A TR, que estaria sendo substituída nesse modelo, é a média de juros cobrados pelos bancos e é afetada indiretamente pela taxa Selic. Vamos avaliar como essas taxas têm se comportado ao longo do tempo. Nesse gráfico, podemos observar que a TR tem pouca oscilação nos últimos 20 anos. Quando passamos a comparar com o IPCA, nós percebemos que o IPCA tem percentuais bem mais altos e teve uma variação maior, sendo mais sensível às oscilações do mercado. Mas para entendermos realmente como essas taxas impactam a nossa vida, eu achei interessante comparar com a variação do salário mínimo no mesmo período. Observe comigo. Nesse gráfico, nós temos a variação da TR dos últimos 20 anos, a variação do IPCA nos últimos 20 anos e também do salário mínimo. Observe, em tese, o salário mínimo teria sido corrigido sempre acima da inflação apurada pelo IPCA, embora possamos observar momentos em que essa situação se inverteu e o IPCA ficou mais alto. Para ficar mais claro esse conceito, vamos imaginar que há 20 anos eu tinha R$100 e esse valor foi corrigido pela TR. Corrigindo R$100 nos últimos 20 anos, nós temos que hoje ele equivaleria a R$ 134,66. Para que possamos ter uma boa comparação, façamos o mesmo com o IPCA. Os mesmos R$100 sendo corrigidos pelo índice do IPCA, o valor hoje equivaleria a R$ 329,27. Aqui nós já observamos que existe uma grande diferença entre as duas taxas, de modo que se a minha dívida tivesse sido corrigida pelo IPCA, ela estaria bem maior do que pela TR. Continuando o raciocínio, se nós corrigíssemos os mesmos R$100 pelos índices aplicados à correção do salário mínimo, hoje teríamos R$ 733,99. Aqui, 3 coisas nos chamam a atenção. A primeira, como o IPCA varia ao longo do tempo. A TR tem se demonstrado muito mais estável. A segunda é que, embora o salário não sofra grandes correções, ela sempre superou qualquer um dos dois índices, de modo que, em tese, um assalariado conseguiria honrar suas obrigações assumidas em TR ou pelo IPCA. Por fim, a Caixa promete parcelas de 30% a 50% mais baixas do que as parcelas pagas atualmente. Contudo, observe que o IPCA ficou 144% maior que a TR nesse período avaliado. Já está disponível na Caixa o simulador para que você avalie as condições usando o IPCA e a TR. Vamos simular a venda de um apartamento de 2 dormitórios no Next do IBM São Carlos. Note que, pelo modelo atual, uma parcela ficaria em R$ 2.829,13. Na nova modalidade, essa parcela cairia para R$ 1.979,02, ou ainda para R$ 1.824,49 se o tomador do empréstimo for um funcionário público. Esse valor pode ser ainda menor, uma vez que na nossa simulação a taxa obtida não foi a mais baixa. Isso facilita bastante a venda para uma pessoa que pretende investir no Next. Isso porque o valor das parcelas fica muito mais próximo do valor do aluguel. E se você estiver pensando no consumidor final, imagine que o aluguel que ele pagaria mês a mês também é corrigido pela inflação, nesse caso, pelo IGPM, mas também sofre correção anual. Isso pode ser um argumento bastante forte para o seu cliente decidir pela compra. Se pensarmos numa parcela de R$ 1.900, como foi exposto, e lembrarmos que a estimativa de locação de um apartamento de 2 dormitórios na região do Next é em torno de R$ 1.800, fica muito mais interessante para aquela pessoa que pretende investir, pois pouco terá que investir após a entrega das chaves, e para aquela pessoa que pretende morar, uma vez que a parcela do financiamento vai ficar muito próximo do valor que ele pagaria de um aluguel. Lembrando que o aluguel é corrigido anualmente pela inflação também. Não é pelo IPCA, em regra pelo IGPM, mas são valores muito próximos. Em particular, eu não vejo grandes riscos nessa modalidade proposta. Isso porque eu vejo 2 saídas caso haja uma disparada de inflação, além da quitação, é claro. A primeira solução que eu imagino numa disparada de inflação seria a portabilidade. A Caixa já deixou claro que não vai permitir a migração de um modelo para outro.
Contudo, ela não tem como impedir a quitação do seu crédito por outra instituição, de modo que você vá para outra instituição optando por um outro modelo de financiamento, podendo assim optar por uma modalidade mais vantajosa. O que deve ser avaliado com muita cautela é o custo dessa operação. Outra possível solução, no caso de uma disparada de inflação, seria a revisão do contrato com base no artigo 317 do Código Civil. Esse artigo diz que, quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e do momento da sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. É importante destacar, contudo, que a jurisprudência não é pacífica em relação a isso. Tem juízes que entendem que a disparada de inflação é algo previsível e, por isso, é inaplicável esse artigo do Código Civil. Bom, a opção pelo sistema de financiamento ela é pessoal e deve ser avaliada caso a caso por cada um dos clientes. Eu vejo, contudo, uma grande oportunidade para aquelas pessoas que desejavam investir em imóveis sem retirar a sua aplicação financeira ou para aqueles que desejam fazer a compra do imóvel pagando num período menor. O segredo está na escolha do imóvel, uma vez que o valor do aluguel pode ficar bastante equivalente ao valor da parcela do imóvel. Mas o mais interessante é que o anúncio dessa nova modalidade de financiamento mexeu com todos os bancos, de modo que até o Banco do Brasil já anunciou taxas mais baixas. Vamos ficar na expectativa que, com certeza, nos próximos dias, os bancos vão anunciar cada vez taxas mais interessantes. Espero ter ajudado, aguardo você para conversarmos mais a respeito. Um abraço e boas vendas!